Eu leio mangá de delinquente demais. É sério, tem hora que parece que é só isso que eu leio. E vocês aqui do canal também não me ajudam, porque sempre que eu falo de um mangá desse, o vídeo vai muito bem. O que pra mim é muito bom, porque aparentemente a gente compartilha esse gosto por porradaria entre adolescente japonês. Mas uma coisa que você percebe quanto mais você lê mangá de delinquente, é que tudo parece que se passa numa bolha. Sem passado, sem futuro, sem paz. Só realmente um ambiente onde eles podem sair na porrada muitas das vezes sem consequência. E aí, eu fui ler Nine Pics. Quando vocês me recomendavam, eu realmente achava que seria só mais um mangazinho de gangue, até porque é do mesmo realizador de Crawls, tá ligado? E à primeira vista, realmente parece mais do mesmo. Delinquentes, gangues, rivalidades. Mas quando você começa a ler o mangá, você vê que é um bagulho completamente diferente. Aqui, tal qual em Tokyo Revengers, a gente vai ter uma traminha de volta no tempo. Mas não é uma volta no tempo pra mudar o futuro. O protagonista volta no tempo pra, talvez pela primeira vez, conhecer de fato o pai dele. Lutar do lado do pai dele, caminhar ao lado dele, sabe? Poder fazer uma amizade real, aquela amizade de delinquente que a gente já viu em tantas obras. E conhecer quem foi aquele homem antes dele virar o pai sério que ele tinha. E foi aí que me pegou muito, porque esse mangá te lembra de uma coisa que você pode acabar esquecendo. O nome do seu pai não é pai, e ele também já foi jovem. Também já brigou, apanhou, errou, se apaixonou e achou que ia morrer se não fosse correspondido. Seu pai viveu uma vida inteira antes de você. E parece que o objetivo central de Nine Pics é te lembrar disso. E cara, quando eu era pequeno, meu pai adorava me contar umas histórias de quando ele era moleque. Ele me contava dos grupinhos, das tretas, das brigas de rua que ele se metia, das vezes em que ele quase foi expulso do colégio, quase foi expulso de casa. E desde sempre, desde que ele me conta essas histórias, eu sempre ouvi com um brilho no olho, sabe? Eu queria poder ter vivido aquilo com ele. Nem que fosse por um dia, uma tarde. Andar do lado dele, entender, fazer amizade com quem ele era antes de se tornar o meu pai. E Nine Pics, de certa forma, realizou esse desejo meu. De um jeito violento, de um jeito divertido e de um jeito, cara, sentimental e encantador. E o vídeo hoje vai ser sobre isso, sobre a magia de Nine Pics. Como esse não só é um ótimo mangá, como é um mangá que te dá um quentinho, sabe? Mas antes da gente continuar falando dele, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like pra vir fazer parte do nosso dojo clandestino. Porque eu tô sempre trazendo esses vídeos sobre mangás de delinquente, mangá de porradaria, mangá de ação no geral. Beleza, rapaziada? E eu queria parar esse momento pra fazer um agradecimento especial ao meu mano CTEC, que é membro do canal. O YouTube demorou muito de me notificar que ele tinha virado membro, então já fazem acho que 28 dias. Então muito obrigado, meu mano, por o apoio que você me deu esse mês. Você é quem tá ajudando a manter esse canal de pé. Se você curte o conteúdo do canal e quer ver ainda mais, considere se tornar membro do canal. Sendo membro, você ganha vídeos extras toda semana e participa de lives exclusivas, além de ter acesso a um chat especial para nossa comunidade de membros e a possibilidade de escolher a temática dos próximos vídeos do canal. Sem contar que você pode usar esses belíssimos emojis de panda que meu parceiro Marcel fez pra gente, que com certeza vão te destacar dentro dos comentários aqui do canal. E o mais importante, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Se você não quiser se tornar membro ou não puder, tudo bem, só deixa o seu like e se inscreve no canal que você continua me ajudando a trazer mais vídeos pra vocês. O mangá vai começar com a morte de um dos nossos protagonistas, o pai do Gaku. Simples assim. E por mais que isso pareça o fim da história, Nine Pics vai começar no fim, porque a jornada de verdade tá no passado. É sobre o que precisa ser resolvido. O Gaku e o pai dele não eram próximos. A relação dos dois era um vazio meio desconfortável. A mãe do Gaku morreu cedo, o pai do Gaku criou ele sozinho, e eles não tinham aquela relação muito próxima de amizade. Eles eram pai e filho, aquele pai mais chato que cobra, que briga, que dá sermão, e o Gaku, aquele moleque rebelde, adolescente, delinquente, que vai ter muita raiva do pai ser esse cara mais sério e quadrado. E um dia qualquer, o Gaku tá voltando pra casa da escola porque ele tomou uma suspensão por brigar. E aí ele chega no restaurante do pai dele, onde ele toma um sermãozinho. Sermão esse que irrita o Gaku, faz ele virar, dar as costas e sair. Tendo sua última interação com seu pai, ele dizendo algo como: "Ah, eu não sou nada como você é muito chato, muito sério, não sei o quê", e saindo. E após isso o pai dele morre. E aí no velório, talvez a primeira pergunta do Gaku sobre o pai dele apareça.
cabeça. Por que esse cara que parecia viver tão sozinho tem tanta gente no velório dele e tanta gente chorando no velório dele? Era como se existisse uma outra versão do pai que o Gaku nunca tivesse conhecido. Quem era esse cara antes dele ser o pai dele? Tentando processar um pouco o luto, o Gaku vai pescar. Uma coisa que ele costumava fazer com o pai dele, porque o pai dele adorava mesmo sendo ruim, e ele sempre odiou. E aí lá, tentando pescar no mesmo lugar que ele sempre pescou com o pai, ele escorrega e cai na água. Quando ele acorda, ele tá sendo resgatado por um delinquente de trança, que estava ouvindo no rádio um jogo de beisebol. Nada parece muito fora do comum. Fora que o jogo que ele tá ouvindo é dos anos 2000. E quando o Gaku pergunta por que ele tá ouvindo um jogo tão velho, ele diz que o jogo tá ao vivo. E aí a ficha vai caindo devagar. O Gaku repara que uma ponte que era pra estar ali ainda não foi construída, e a fachada da loja do pai dele tá mais antiguinha, tá mais simples do que estava há minutos antes quando ele caiu na água. Até que ele é abordado por uma gangue procurando por um tal de Mashio, que é o sobrenome dele. E ele imediatamente acha que o alvo é ele. E quando ele se prepara para começar a brigar com os caras dão um empurrãozinho dele, passam direto e vão atacar o moleque de trança. Então aqui tá muito claro o que tá acontecendo. Mas se você é mais marcha lenta, bom, aquele garoto de trança é Harumi Mashio, o pai do Gaku. E eu não tinha lido nada sobre o mangá antes de pegar pra ler ele de fato. Então, cara, isso me pegou, tá? Isso me pegou. Eu já tinha visto imagens de Ninepix e tinha visto o garoto de cabelo cacheado, o Gaku, e o outro de tranças. Eu não tava esperando por isso. Definitivamente eu não tava. E ali eles começam a lutar lado a lado e, cara, sério, que cena maneira, irmão. Que cena da hora. O Gaku vai passar a noite na casa do pai dele adolescente. Ele vê o avô que já tinha falecido. Ele vê a avó que foi embora há muito tempo. Ele vê a tia quando ainda era uma adolescente. Ali naquele momento mais nova que ele. E aí por umas questões de roteiro também e porque ele com certeza quer ficar ali, ele diz que não se lembra de onde veio, não tem lugar para ficar e acaba resolvendo e a família permitindo ele ficar ali com eles. Eu vou ser muito sincero que pode não ser tão lógico, pode parecer meio estranho, mas o que Ninepix está entregando pra gente aqui é essa ideia dessa reconciliação do Gaku com o passado dele, de pessoas que ele perdeu, pessoas que estão distantes, e essa reconciliação com o pai após a morte dele. No dia seguinte, ele sai para explorar a cidade e acaba se vendo num ambiente cercado de gangues. A delinquência ali naquela cidade tá gritando, irmão, estado bruto, tá sinistra, é muito delinquente na rua. E como o Gaku tem cara de delinquente, com seu cabelo descolorido e tudo mais, e não tá afiliado a nenhuma escola, ele é um alvo muito fácil. E aí uma gangue começa a juntar nele. Ele é de fato muito poderoso, consegue aguentar bastante, só que ele eventualmente vai ficar perdido, cara. É muita gente pra um moleque só. E quando tudo parece perdido, o Harumi chega e salva ele. Bom, salva entre aspas. Eles apanham, mas saem vivos, saem de boa e vão comer. E esse ponto é interessante, porque o Harumi diz que eles precisam comer numa hamburgueria do lado da loja do pai dele, porque da mesma forma que no futuro o Harumi não alimentaria o Gaku se ele tivesse chegado de uma briga, o avô também não ia alimentar o Harumi naquele estado. E vai ser nessa hamburgueria que Ninepix vai dar pra gente uma pistazinha dessa trama de viagem no tempo. Aparentemente, o dono daquele lugar também veio do futuro, também caiu no mar e diz que 3 anos antes do Gaku chegar, teve mais um moleque que também voltou no tempo. Aí a gente tem esse momento do mistériozinho da viagem no tempo, mas eu vou ser muito sincero quando eu digo que isso não importa. O que importa é que o Gaku, pela primeira vez na vida dele, tá entendendo o pai, se conectando com o pai, vendo quem ele realmente foi. Antes de seguir com a história, eu queria só frisar um detalhe que é o seguinte: o Gaku era um delinquente em 2022. Mas pô, ele já estava muito distante dos tempos áureos da delinquência. O Gaku voltou pro começo dos anos 2000, numa época em que mesmo que os delinquentes já estivessem em declínio, eles ainda tinham muita força até pela mídia que estava retratando tanto com os mangás sobre os Bossuzoukus e os Banchos de 80 e 90. Ninepix captura exatamente esse espírito. E talvez para não fazer uma parada que vai perder um pouco de sentido nos tempos atuais, ele te traz de volta para os anos 2000, onde isso estava mais presente do que hoje em dia. É um mangá que nasce dessa estética do Furyo clássico, até pelo autor, mas que vai carregar uma alma da nossa geração de querer viver isso,
querer ver isso, sabe? Vai tentar capturar essa nostalgia da parada. Enfim, o Gaku vai começar no colégio junto com o pai. E aqui a gente tem uma coisa muito da hora. O Gaku não quer mais voltar pra 2022. Ele tá muito feliz ali, com o pai vivo, o avô vivo, a avó perto, a tia novinha, mas também com a delinquência no auge. Quando ele chega no colégio, que é o mesmo colégio que ele estuda no futuro, ele lembra de como foi o primeiro dia dele no seu tempo, onde o Aoba era uma escola mista, com garotas bonitas e poucos delinquentes. Mas agora, nessa era, nos anos 2000, o Aoba era um colégio só pra garotos. E como é de praxe do gênero, um daqueles colégios fracos que é só um antro de delinquentes. Enfim, chegando na escola, ele é apresentado a provavelmente o melhor amigo do pai dele. E aqui a gente finalmente é introduzido à trama de delinquentes dos 5 colégios de Kumini. Para um contexto geral, Kumini tem 5 colégios e 5 gangues. E alguns deles têm subgangues dentro do colégio. Mas no geral, todas essas 5 gangues estão querendo a hegemonia do Kumini. E dentre esses 5, o Aoba fica bem na região central da cidade, o que torna eles o alvo maior desses outros 4 grupos. A gangue que bateu no Harumi e no Gaku no dia anterior era a Hakkyou. E agora, para dar o troco ou dar um recado, o atual líder do Aoba quer que o Mashio, o pai do Gaku, ataque o líder dos calouros desse colégio. E enquanto o pai está conversando com esse líder, o Gaku fica conversando com o Mako, esse melhor amigo do pai dele. E aí, conversando com esse cara, ele percebe que ele já conhece esse cara no futuro. É o amigo que continua visitando eles lá na loja do pai dele até os dias atuais. E essa parte me pegou muito, porque o Mako é um delinquente brabão, tá ligado? Ele tem um dread comprido, azul, tudo mais. Mas no futuro, ele é um gordinho calvo. E isso me lembrou um pouco meu padrinho, que tinha um cabelão na adolescência quando andava com meu pai, e hoje em dia é um carequinha. Eu tô falando, esse mangá me pegou em pontos muito específicos. Isso tudo me pega muito, porque a trama de delinquentes é muito maneira, mas toda a nostalgia do Gaku vendo a família dele, os conhecidos dele no passado, cara, isso é sensacional, não tem preço. E bom, o Harumi saiu pelas ruas dando porrada nos outros, tentando achar esse calouro, esse líder dos calouros do Hakkyou. Mas é só quando ele vai desistir um pouco e sair pra pescar que esse cara aparece na frente da loja da família dele. E quem ele encontra é o Gaku. Bom, esse líder é o Hayashi, um delinquente bem famoso na região. E quando ele encontra o Gaku e diz que tá procurando o Mashio, o Gaku diz que é ele. E eles vão sair na porrada. E por mais que o Hayashi seja de fato um delinquente muito forte, o Gaku também é um delinquente muito forte. E eles saem na porrada e o Gaku vence, com o Harumi chegando no momento específico em que o Gaku acabou de ganhar a briga. E aí é engraçado porque depois entra todo um papo sobre pesca, o Mashio pai já conhecia o Hayashi de alguma competição de pesca que eles tinham participado, e agora eles vão brincar de pescar de novo. E meio que esse problema tá resolvido. Mas como o Hayashi é um cara forte e foi o Gaku que derrotou ele, o Gaku começa a ganhar um certo nome ali também entre os delinquentes da região. Começa a fazer o nome dele no passado. Bom, como eu falei, todas as escolas vão ter suas gangues. E essas gangues não vão ter nomes próprios. Elas vão ser o nome do colégio e às vezes o ano em que o grupo tá, porque vai ser subdivisão mesmo. O colégio é a gangue, sabe? E basicamente, esses delinquentes se alinham a lideranças que fazem sentido para eles, seja alguém mais forte que derrotou o antigo líder deles, ou realmente só o cara mais forte da escola que todo mundo resolve seguir. Por bem dizer, o Harumi é o líder dos calouros do Aoba, e como ele segue o Kanamori, que é aquele líder do Aoba que eu comentei, todo mundo acaba seguindo o Kanamori também. E o Kanamori é um aluno do 2º ano, que deveria talvez seguir os alunos do 3º ano, mas esses estão afastados do colégio. Até que algo muda. O líder desses veteranos reaparece, o Shiranui, e resolve que agora ele quer o trono do Aoba de volta. E essa vai ser a primeira mini-guerra que a gente vai ter nesse mangá. Os grupos começam a se dividir, tem a galera que vai querer seguir o Shinarui, tem a galera que vai seguir o Kanamori, mais pelas pessoas ao redor do Kanamori, e assim, vamos dizer que são 500 contra 500. Mas como é comum nos mangás de delinquente, toda essa trama, toda essa guerra vai ser definida por 2 lutas. Porque também, querendo ou não, é só você derrotar os líderes
que quem tava seguindo eles começa a seguir você, e aí você consegue essa hegemonia. Então é isso que o Kanamori decide. Então ele ordena pro Harumi que ele derrote os 2 braços direitos do Shiranui. 2 braços direitos, ficou meio estranho. Quando eles chegam pra lutar, a luta parece que vai ser o Gaku, o Mako e o Harumi contra os 2 braços direitos. Mas aí o Mako cai em segundos e aí fica 2 contra 2. A parada aqui é que essa dupla de veteranos luta junta desde que eles são crianças, então eles têm uma sinergia perfeita, sabe? Um sabe o golpe do outro, eles sabem quando um defende o outro ataca, tudo mais, eles são uma unidade mesmo. E o Gaku e o Harumi estão apanhando até perceber isso, quando de repente eles só se alinham, sabe? Parece que eles se entendem sem se falar. Algo que é meio estranho se você pensar que eles se conhecem há poucos dias. Isso na visão do Harumi, porque o Gaku pensa, lógico que ele sabe o que eu tô pensando, ele é meu pai. Uma conexão que eles nunca tiveram e agora eles estão tendo. E assim, quando eles conseguem se unir, conseguem essa sinergia, eles derrotam os caras muito fácil. E aí eles chegam lá pro Kanamori dizendo, derrotamos os caras aqui, velho. Só que a parada é que o Kanamori nem queria que eles derrotassem de verdade. Ele só queria separar esses caras do Shiranui pra ele poder mandar o capacho supremo, super poderoso dele pra derrotar o Shiranui de fato. E é aqui que a gente é apresentado ao Agatsuma, o monstro do X1. Simplesmente a criatura dita como a mais forte do Kumini, que derrotou o Shiranui e colocou o Kanamori no trono absoluto do Aoba. Eu gostei um pouco do finalzinho desse arco porque eu achei meio anticlímax. Nossos protagonistas são fortes, mas eles ainda não são a elite. A elite é o Agatsuma. A gente tem uma luta muito maneira por parte deles, mas querendo ou não, a guerra foi resolvida no off. Foi resolvida por esse personagem secundário que até então a gente não conhecia direito. Bom, o Kanamori ficou com o trono do Aoba. Mas uma coisa precisa ser dita. O Kanamori não é um cara forte, tá? A força dele vai vir do Agatsuma que segue ele. E do Harumi agora que também segue ele. E honestamente, ninguém entende, e principalmente o Gaku, por que o Harumi segue esse cara. E principal, por que ele não tá lutando pra se tornar o número 1? Se várias vezes as pessoas no velório estavam dizendo que ele tinha sido o cara que uniu com o Mini. Então o Harumi conta a história pro Gaku e pra gente, que quando ele ainda era um moleque no fundamental, ele deu tanta porrada no Kanamori que ele perdeu um olho. E aí ele tá sentindo em dívida com o cara e fez então a promessa de que quando ele entrasse no ensino médio, ele seguiria o Kanamori. O Agatsuma já é mais complicado, até onde eu li ainda não foi explicado 100%, mas o que eu sei é que ele é órfão. E é muito ligado ao Kanamori por algum motivo. E bom, na mesma medida que o Kanamori chegou no topo do Aoba, um aluno transferido novo, de repente chegou ao topo do Hachio. E ele simplesmente não perdeu tempo nenhum, porque ele chegou no colégio, dominou o colégio e declarou guerra contra o Aoba. Simples assim. E da mesma forma que a gente aqui já sabe, todo mundo dentro do mangá sabe que sem o Agatsuma, o Kanamori não é nada. Então todo mundo sabe que é nele que precisa mirar primeiro. E é isso que esse novo líder do Hachio faz. A gente não vê a luta, mas descobre junto com o Gaku por meio de umas fofocas correndo por aí, que o Agatsuma foi derrotado. E agora o Hachio tá imparável, eles estão caçando todos os alunos do Aoba. E como até o Kanamori sabe que ele não é nada sozinho, ele se esconde, deixando o Aoba com o trono vazio. Algo que faz o Harumi, por necessidade, assumir ali o controle. Ele chama os novatos com ele e fala, não galera, a gente precisa acabar com isso. Não tem como o Hachio acabar com a gente. E aí ele junta todos os novatos e eles invadem o Hachio para tentar realmente derrotar esse líder. E aqui dá pra entender muito bem por que ele que vai mandar no Kumini, cara. Ele é forte. Sim, mas o que faz diferença aqui é a liderança que ele tem, o quanto ele consegue chamar a galera pra ele, sabe? Isso é sensacional. E mesmo em menor quantidade, os calouros do Aoba conseguem dar uma segurada no Hachio. E quando as coisas vão começando a ficar mais tensas, mais alunos do Hachio que estavam na rua começam a voltar pro colégio, chegam os veteranos, que liderados pelo Shinarui, resolvem por livre e espontânea vontade seguir o Harumi. E já que o Harumi virou essa cola que tá juntando todo mundo ali, ele não pode sair de vista da galera. Então ficou com o Gaku a parte de derrotar esse líder do Hachio. Quando ele encontra o líder e eles começam a lutar, o Gaku percebe que esse cara não é tão forte assim. Então, como ele derrotou o Agatsuma, que é o monstro do X1? E aí que é revelado. Enquanto ele tá lá lutando com o cara, quando ele tá levando a melhor, o Gaku de repente toma uma voadora. E pá! O líder do Hachio tinha um irmão gêmeo. Então o Agatsuma não perdeu no 1x1.
Ele perdeu no 2x1. Ele ainda é invicto no mano a mano. E parece que essa é a mesma covardia que vai acontecer com o Gaku. Até que o Agatsuma, que tava no hospital e simplesmente fugiu, chega pra lutar ainda cheio de curativo e com um ponto na cabeça. E no 2v2, eles levam a melhor, derrotando o líder do Hachio, ou os líderes do Hachio, e acabando com a guerra. E é lógico que o Kanamori aparece no final, para receber os créditos. Isso vai ser um ponto de virada importante na história depois, porque a galera começa a ficar meio de saco cheio do Kanamori, pedindo pro Harumi assumir o trono e tudo mais. Isso vai desenrolar muito legal ainda. Mas, cara, esse mangá me pegou em lugares muito bons. Primeiro, uma trama de gangues boa, bem o que eu tô acostumado mesmo. Nada fora do normal, mas muito legal. Com o plus de ter toda essa questão nostálgica de tá voltando pros anos 2000 e o Gaku tá reencontrando a família dele. Ter todo esse plot dele tá fazendo amizade e se tornando o melhor amigo do pai dele. Porque da mesma forma que o Gaku era distante do pai dele, ele também não tinha muitos amigos. Então agora, porra, sabe? Cara, maravilhoso, maravilhoso. Nine Pigs é um dos melhores mangás de delinquentes que eu já li. Ele não tenta inventar a roda, ele tenta honrar de fato o que foi o gênero Bancho. E funciona. Ele honra muito legal, sabe? Vocês estão me recomendando esse mangá há bastante tempo nos comentários e eu ainda não tinha pegado pra ler. E cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Tem sim seus defeitos, eu acho que a viagem no tempo simplesmente não existe aqui. Ah, voltou no tempo. Beleza, mas isso não faz diferença. Da mesma forma que o Gaku resolve que ele vai viver nesse passado, o autor resolve que não vai fazer diferença ele ficar no passado. Eu sinto que o mangá não tem pretensão nenhuma de levar esse moleque de volta pra 2022, sabe? Até porque vão acontecendo umas coisas estranhas. Mais de uma vez, tenta trazer pra gente essa urgência de lembrar de fato que ele tá no passado e isso é perigoso, porque por 2 vezes ele acha que tá conhecendo a própria mãe, e nas 2 vezes diz que não é a mãe, ou alguma coisa mostra que talvez não seja a mãe dele. Então assim, a parada da viagem no tempo fica um pouco perdida. Usa a suspensão de descrença e só aproveita esse moleque lutando lado a lado com o pai dele, porque cara, esse mangá é maravilhoso, ele te hypa do começo ao fim, cara. Eu escrevi esse roteiro 2 vezes, porque a primeira vez eu tava falando só do começo do mangá, mas quando eu peguei pra gravar o vídeo, eu já tinha escrito muito mais, tipo, eu já tinha lido muito mais do mangá e queria falar muito mais, e o vídeo tava ficando muito longo. Cara, meu bruto aqui tá com 40 minutos. Isso roteirizado bonitinho, tudo que eu queria falar. Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo, tá? Se você quer que eu fale de outro mangá de delinquente ou outro mangá de artes marciais, deixa aqui nos comentários. Eu tô sempre pegando essas recomendações de vocês, porque eu percebi que vocês gostam do mesmo tipo de mangá que eu. Então se vocês estão me recomendando, eu vou ler. Como eu acho que vocês vão fazer o mesmo comigo, recomendando. Então pode deixar aí, porque cara, eu sempre leio e respondo os comentários, então eu vou ver tua recomendação, tá ligado? Então, mas é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem fazer parte do nosso Dojo Clandestino. A gente tá praticamente com 16 mil inscritos, o que é uma marca muito legal pra mim. Eu lembro que quando eu comecei o canal, eu tava pensando muito sobre... eu acho que eu não vou mostrar o rosto até fazer 10 mil, porque eu vou ter um pouco de vergonha e tudo mais. E agora, pô, tô aqui olhando pra câmera meia hora conversando com você que tá aí do outro lado. Isso tá sendo muito legal pra mim, uma experiência realmente satisfatória. Mas é isso, muito obrigado pra você que assistiu até aqui e até a próxima. Se inscreve aí, na moral.